Não minta para si mesmo. Se a vida em sociedade se tornou uma grande mentira, porque a vida em sociedade é uma grande mentira hoje, é porque as pessoas passaram a mentir para si mesmas, sufocando a sua consciência interior. A consciência apontava, denunciava os erros individuais, os equívocos individuais do indivíduo, nas pequenas coisas da sua vida. E isso inquietava, isso gerava uma insatisfação, isso gerava um mal-estar. E para camuflar esse mal-estar, o ser humano começou a se enganar a si próprio, a mentir para si, a sufocar a sua consciência interior, porque ela incomodava. Antes de mentir para os demais, o ser humano aprendeu a mentir para si próprio, para silenciar a sua consciência interior, a sua intuição. Essa fonte interior da verdade dentro do ser humano. Ou seja, um reflexo da verdade do Criador. O ser humano tem dentro de si uma pequena fonte de verdade, que se ele estiver desperto e acordado, em movimento, na fluidez, saberá interpretar as coisas corretamente, compreendendo-as corretamente. Porque o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E a própria mente, ela ainda é carne. O cérebro é carnal ainda. E se o ser humano vive apenas para essas necessidades da matéria grosseira mais densa, priorizando-as, buscando cada vez mais satisfação, ou a falsa satisfação, porque existe uma falsa satisfação hoje na vida das pessoas, a vida interior, em detrimento disso, vai sendo esmagada, vai sendo soterrada. Esta fonte de verdade, ela vai sendo bloqueada. O espírito que é pronto vai sendo calado e silenciado. E daí o que resta, o que sobra desta criatura que mente para si, o que sobra desta criatura que mente para si mesma, depois é mentir para os demais, fingir diante dos demais, aparentar diante dos demais, parecer ser diante dos demais, tudo de forma fingida, ensaiada. Tudo isso é uma grande encenação. Eu sei que o que eu estou falando aqui agora gera um mal-estar. Muitas pessoas virariam as costas e iriam embora, ou partiriam para um bate-boca, querendo me desacreditar, me colocando como ultrapassado, alguém fora de moda, alguém de outros tempos. Sim, eu sou alguém de outros tempos. Eu me sinto muito bem com isso. Me sinto muito bem com isso. Porque aqueles que ainda cultivam na sua vida interior, que buscam manter contato com o seu espírito, que deixam o seu espírito ser, pessoas que buscam ser, soam de forma antiquada neste mundo artificial. Você, ouvinte sincero, que compreende meus vídeos, que me entende, eu tenho certeza que você se sente muitas vezes fora do ninho, alguém de outro tempo, de outra época, alguém que não tem mais muitas afinidades com esta sociedade do faz de conta. E é natural que seja assim. Não procure e não busque dentro de você um sentimento de pertencimento a esta sociedade, de conexão enraizada para com esta sociedade. Esteja nesta sociedade, transite nesta sociedade, relacione-se com as pessoas na vida profissional e na vida familiar com certa reserva, aprenda o que é necessário
aprender nesta vida, mas não tenha intimidade com toda essa decadência, com toda essa promiscuidade, com estas pessoas deslocadas, que não têm vida interior, mas que levam esta sociedade a sério, esta inversão de valores a sério, porque não tem dentro de si algo verdadeiro, algo que lhes permita ser de forma sincera e autêntica. O ser humano se torna uma criatura degradada a partir do momento que coloca sua vida interior de lado, fazendo aquilo que os demais fazem, porque é mais cômodo, é mais fácil, é algo mais tranquilo, sendo que não é tranquilo. Quando o ser humano se desvia, quando o ser humano passa a ser um joguete na vida em sociedade, ele percebe isso. Ele percebe. Mas, ao perceber, surge nele o desconforto. Mas para camuflar, para anestesiar o conforto, o indivíduo mente para si mesmo. Ele diz que não, que está tudo tranquilo. E daí ele se afoga, ele se afunda nos modismos, no consumismo, nas aparências. Ele busca um subterfúgio, ele busca uma compensação. Porque aquele que perdeu o seu caminho, que saiu da rota, ele busca uma compensação para poder recompensar o desajuste que sente dentro de si, o desconforto, o caos, o desequilíbrio emocional. Porque alguém que mente para si próprio, ele não vive em paz. Porque alguém que apenas encena na vida, não vive de forma harmoniosa. E daí precisa de subterfúgios. Precisa de recompensas para suportar a vida. E daí o ser humano se vicia, porque o que é um viciado? Seja um viciado em drogas lícitas, drogas ilícitas, na sexualidade, no consumismo, nas aparências, no dinheirismo. O que é um viciado? O que é ser um viciado? O que significa ser um viciado? O que significa se viciar em alguma coisa? Significa que o indivíduo ele perdeu o rumo da vida, ele precisa de uma compensação, ele precisa de uma recompensa, e daí ele se apega a alguma coisa. Ele passa a cultivar algo falso, artificial, no qual ele se vicia e se apega de forma mortífera. Isso é o vício. Qualquer forma de vício é resultante de um vazio interior, de uma ausência. Vazio no sentido de ausência, de uma pessoa que está ausente dentro de si e que busca uma compensação para essa ausência, que busca um subterfúgio, que busca um alimento para alimentar, para suprir esta ausência dentro de si. E a substância que é utilizada para isso, seja o consumismo, as drogas, a sensualidade, a ganância, as aparências, o que é utilizado para tentar suprir esta ausência, faz com que o ser humano depois se vicie, porque ele não tem mais nada ao que se apegar. Se o ser humano tem uma vida espiritual, na qual ele se apega no bom sentido, não como um apego que deixa cego, que limita e que impede de enxergar, mas o apego, apegar-se a algo espiritual no sentido verdadeiro, fortalece e é um desapego, coloco apego entre aspas, isso é a libertação, isso confere ao ser humano a liberdade quando ele tem um lado espiritual alimentado corretamente. E onde este lado espiritual está alimentado corretamente, surge dentro do ser humano uma sinceridade para consigo próprio, uma honestidade para consigo próprio.
E daí o ser humano não precisa mentir para si, porque o seu espírito flui, a intuição se manifesta, a consciência interior ela é ouvida, ela é acatada. A consciência que é obedecida permite que o ser humano se sinta leve, tranquilo, na fluidez. E quem está nesta leveza, nesta fluidez, não precisa mentir para si. E quem não precisa mentir para si, também não precisa mentir para os semelhantes. Se torna uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira de forma natural. Não estou aqui falando de ser verdadeiro de forma forçada, porque quem tem essa vida interior autônoma e independente, ele não busca aparentar nada para os demais, nem a sua espiritualidade. Alguém que está resolvido espiritualmente, ele vive a sua vida espiritual. A sua vida espiritual irradia. E sem falar já, o ser humano passa para o semelhante. Essa sua boa energia, a sua boa vibração. Alguém que está resolvido consigo mesmo espiritualmente, não precisa falar. Essa irradiação, esta energia, ela emana do indivíduo. Ela irradia. E alguém que busca isso também o sente. É a lei da igual espécie, explicada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Alguém que busca a espiritualidade verdadeiramente haverá de cruzar nos caminhos da vida com pessoas que também buscam isso. Mesmo que sejam poucas pessoas, que sejam poucos encontros, mas a lei da igual espécie faz com que os semelhantes, com que os homólogos se atraiam, se sintam atraídos. Então é assim. Esta é a manifestação verdadeira do jeito de ser de uma pessoa, daquela que não precisa mentir para si mesma e depois também não precisa mentir para os demais, porque quem é verdadeiro consigo mesmo também é verdadeiro com os semelhantes. Mas quem é mentiroso consigo mesmo mente para os demais, porque quem se engana a si próprio precisa depois enganar seus semelhantes. É assim. Por isso a vida em sociedade hoje é tão encenada, é tão enfadonha, é tão medíocre, tão artificial. Porque pessoas ausentes de si mesmas, pessoas ausentes em si próprias, já não têm mais nada para oferecer aos semelhantes, senão todos esses excessos que estão ali na mente esponjosa, que vai absorvendo as inutilidades, as futilidades. Como uma esponja limpa tudo, que vai aí absorvendo as coisas aleatoriamente, sem afinidade, sem buscar aquilo que acrescenta, que agrega e que enobrece o ser da pessoa. Então, não minta para si próprio, para si mesmo, seja sincero, verdadeiro consigo próprio. Não se deixe dobrar pelas mentiras da mente. Não deixe essa serpente mental te enganar. E para isso basta ouvir a sua intuição, a sua consciência interior. A consciência fica leve ou pesada, dependendo das escolhas e das deliberações do indivíduo. Basta ouvir a sua consciência interior, que o ser humano sempre haverá de fazer o que é certo, porque a consciência fica leve, tranquila e em paz quando o ser humano segue o bom caminho. E a consciência fica pesada, ela fica conturbada quando o ser humano vai por um caminho errado. Quando o ser humano deixa de lado esta fonte de verdade que existe dentro dele, onde refletem as verdades do Criador, a partir de onde se compreende as leis espirituais, porque o íntimo do ser humano é um espelho onde reflete a vontade do Criador. E de forma diminuta e diminuída, o ser humano tem dentro de si uma fonte de verdade que ele precisa consultar. Onde o íntimo está aberto para a luz, no íntimo a luz reflete. A luz é espelhada no íntimo do ser humano, como uma pequena fonte de verdade, que dá de beber àquele
que busca coisas verdadeiras, sinceras, belas, honestas e decentes nessa vida. Tudo está dentro do ser humano. Basta apenas que ele consulte a sua fonte interior, que ele seja sincero consigo mesmo e que ele não minta para si próprio, porque então também não haverá de mentir para os seus semelhantes. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!